nossas vidas, a esse projeto de país, de nação. E o que eu vou apresentar aqui, presidente, e peço desculpas antecipadas aos diversos ministros, porque tem que ser uma apresentação sucinta, rápida, de poucas lâminas, para não ser um negócio cansativo, exaustivo. E quando você vai ser sucinto, você compromete, já vi aqui que faltou uma lâmina do Ministério da Defesa, meus perdões antecipados, mas faltará, com certeza, muitas lâminas de muitos ministérios, porque o trabalho é muito denso e fica a dica para que a gente possa usar esse modelo que está aqui na apresentação de comparação, para que facilite o entendimento da sociedade e da população pelo trabalho que nós fizemos. Aqui, presidente, é fruto do trabalho desses homens e mulheres aqui, pais de família, 14, 15, 16, até 17 horas por dia, principalmente no primeiro ano, onde 11 horas da noite, meia-noite, nós estávamos reunidos, e o resultado é de cada um de nós se sentir orgulhoso pelo resultado que alcançamos e, com certeza, reorganizamos as políticas públicas no Brasil. E eu vou apresentar de forma sucinta aqui, deixando nossa gratidão dos ministros e ministras que saem, da minha em particular, pela oportunidade, e o senso de dever cumprido que a gente sai com resultados apresentados à sociedade, e é isso que nós precisamos fazer para o país continuar crescendo. E eu começo aqui com a lâmina de um governo que cuida das pessoas, como o presidente sempre gosta de repetir. E o maior cuidado e mais imediato que você pode fazer por um ser humano é tirar as pessoas da fome, da miséria. E o Brasil saiu do mapa da fome, retirando 26,5 milhões de pessoas do mapa da fome, com um crescimento extraordinário de investimentos em várias áreas, entre elas o PAA, que cresceu 213%, portanto, 3,6 bilhões de reais. Nós temos, esse gráfico aqui é muito simbólico, presidente, a queda da pobreza e da extrema pobreza, relatados nesse gráfico aqui, o azul da extrema pobreza, o laranja apresentado aí da pobreza, o que mostra o resultado das políticas públicas de transferência de renda, de inclusão socioprodutiva e de acolhimento do nosso governo, que é realizado também por capilaridade nas parcerias com estados e municípios. E aqui, agora, nós temos uma redução extraordinária da desigualdade de renda, ou seja, nós crescemos, melhoramos a renda e diminuímos a desigualdade. É o menor índice de desigualdade da série histórica agora em 2024, o que mostra, de novo, qual o propósito desse governo: crescer, olhar para todos e diminuir desigualdades em nosso país. E os dados, e é importante que o presidente tenha repetido nas últimas semanas de forma sistemática: mentira, fake news se combate com verdade, com dados objetivos, que eu acho que nós temos que massificar essas informações e superar a aversão com os fatos. Quando, presidente, 40% da população responde numa pesquisa que está se informando via Zap, é porque ele está tendo a informação enviesada, unilateral, e é preciso que a gente alcance as pessoas para que eles tenham acesso à informação e o trabalho que foi feito no seu governo. E aqui um outro retrato, uma outra fotografia que expressa o sucesso de todos os investimentos que o senhor fez na indústria, na agricultura, no comércio, no crédito, que é a redução do desemprego, que se traduziu por uma elevação de investimentos em nosso país, alcançando o menor índice da série histórica, 5,4% de desemprego e, portanto, 102,5 milhões de pessoas ocupadas. No próximo, também aqui, Marinho, com certeza, que é responsável pelo Ministério do Trabalho, se orgulha do trabalho do Ministério, de articulação com os outros ministérios, com o crescimento recorde do rendimento do trabalho. Esse crescimento do rendimento sustentou o consumo, sustentou o emprego, sustentou a atividade comercial, a atividade industrial. É o trabalhador podendo consumir aquilo que foi privado em períodos anteriores. E aqui o compromisso do senhor: falou, cumpriu, se comprometeu, cumpriu, de isentar todos os trabalhadores que ganham até R$5.000 de pagar imposto de renda e, além disso, reduzindo a contribuição para o fisco de quem ganha de R$5.000 a R$7.000.
e também reduzindo o custo de empréstimo dos trabalhadores através do crédito do trabalhador, muitos na mão de agiotas, de empréstimos de terceiros, pagando taxas altíssimas e, com isso, possibilitando que o trabalhador melhorasse a sua renda. E aqui nós vamos mostrar o resultado que estamos colhendo, e saudar o ministro Padilha, do SUS. O Agora Tem Especialista começa a materializar o sonho do senhor, presidente, de ver as pessoas na ponta, tendo acesso a cirurgias e exames de alta complexidade. Portanto, nós estamos falando de um crescimento de 41% de crescimento, um recorde também de atendimento do Farmácia Popular, que cresce o público-alvo, cresce o volume de atendimento dos medicamentos oferecidos. Aqui, uma lâmina da educação, presidente. Como o senhor disse, vamos focar no principal. O ministro Camilo fez um balanço extenso essa semana, mas aqui nós trouxemos 3 indicadores que representam bem a sua obstinação, presidente. Primeiro, de garantir que as crianças tenham acesso à alfabetização adequada. E nós chegamos ao patamar de 66% das crianças alfabetizadas na idade certa, com uma mobilização gigantesca e adesão unânime, praticamente, de todos os municípios, e um crescimento vertical dos indicadores de todos os municípios, a grande maioria alcançando ou ultrapassando a meta estabelecida. A escola em tempo integral, presidente, esse talvez seja um dos maiores desejos das famílias brasileiras, que seu filho tenha uma escola em tempo integral, não só para ter o reforço escolar, aprender uma profissão, mas que fique afastado das ruas e do perigo, hoje, do convite para o mundo ruim que ele recebe cotidianamente nas ruas. E aqui o crescimento de 8,8 milhões de matrículas de escola em tempo integral, com aumento do financiamento do governo federal em apoio a municípios e a Estado. E, finalmente, o Pé de Meia, esse programa que visa não deixar ninguém para trás, de garantir que jovens não abandonem o ensino médio, e nós conseguimos alcançar uma meta de redução de 50% dos jovens permanecendo na escola. E agora, a lâmina, eu diria, do acesso à energia. Do fim, eu diria, da exclusão do acesso à energia para milhões de pessoas. O crescimento do Luz do Povo, levando energia gratuita para 16 milhões de famílias, que viviam o drama de todo dia estar tendo sua energia cortada ou fazendo gato para poder ter acesso à energia. O senhor leva energia, dignidade às pessoas, um crescimento de investimento de 77%, 8,3 bilhões de reais para garantir energia para quem precisa. E do Gás do Povo, que nós alcançamos aí esse mês, agora em março, 15 milhões de brasileiros tendo o benefício do Gás do Povo. O governo das mulheres, e aí o senhor tem sido muito enfático nisso, de um governo que combata o feminicídio, que gere oportunidades para as mulheres em todo o país, e aqui temos alguns números que traduzem essa prioridade e essa determinação do presidente diretamente como uma ação transversal que virou política pública em todos os ministérios. Cuidando do campo, e aí um abraço da ministra Marina, já deu um beijo no coração dela, dizendo que vou sentir saudade dela do meu cotidiano aqui, dos bons e produtivos debates. E, graças a Deus, juntos, presidente, fizemos, já eu mostro aqui a lâmina do meio ambiente, mas primeiro apareceu da reforma agrária, um abraço para Paulinho, sucesso absoluto, que retrata a sua prioridade, a determinação da equipe de Paulo, 11 vezes mais famílias assentadas, um aumento extraordinário do investimento, do foco, da busca de terras públicas, de terras privadas, para incorporar e assentar trabalhadores que querem produzir, querem gerar oportunidade para suas famílias e gerar alimentos para a sociedade. E aqui, o crédito rural, Fávaro, nós temos que abrir esse diálogo direto com o produtor rural. Olha o crescimento do crédito, presidente, 117% de crescimento do volume de recursos em comparação ao período anterior, 19 com 22 e 23 com 25. Então, está claro que, nesse país, quem prioriza o agronegócio, quem prioriza a agricultura, é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que não abre mão de focar nas condições do país produzir. E a próxima lâmina também contrasta o que era antes e o que é depois na política pública
com foco nos quilombolas, indígenas e meio ambiente. Quilombolas, em 3 anos, um decreto do governo anterior, em nosso 69. Indígenas, 0 homologações, no nosso 20 homologações. Meio ambiente, 0 unidade de conservação criada, no nosso 20 unidades de conservação criada para preservar o meio ambiente. Aqui, proteção e crescimento, a nova economia verde, redução de 50% de desmatamento, redução de 32% no cerrado, redução de 98,7% no garimpo da terra Yanomami, que foi uma experiência singular de instituir a Casa de Governo e que colhemos resultados muito expressivos. 27 bilhões de aprovação de crédito do Fundo do Clima em 2025, o que traduz o foco em gerar crédito para a atividade sustentável. E aqui, recorde de mercados abertos, eu quero parabenizar, presidente, a sua determinação em abrir mercados no mundo inteiro para nossos produtores. Então, nós estamos falando de crescimento de 131% na abertura de novos mercados. Ou seja, é só comparar, porque os números, os gráficos são autodidatas e eles expressam a diferença abissal, gigantesca, entre o governo anterior e o nosso governo. O novo PAC, presidente, aqui o senhor tem os grandes números e nós estamos falando, e com muito orgulho, presidente, o PAC, que muitas vezes, em matérias de imprensa, são questionadas, para o período de 23 a 26, nós chegamos à execução de 82% da execução financeira do PAC executado para esse período. É um número extraordinário e é evidente, a execução física, em muitos momentos, depende do ente que vai fazer a obra. É uma creche, você paga a parcela que está para iniciar a execução e as outras parcelas dependem do ritmo da obra, ou de uma escola, ou de uma obra feita pelo Estado. Mas é extraordinário, eu quero parabenizar toda a equipe do PAC. E aqui nós temos um mapa, presidente, que expressa qual é a sua imagem republicana, democrática, de atender todos os municípios brasileiros que apresentaram proposta. Aí, provavelmente, quem está pintado de branco ou não apresentou proposta nenhuma, ou faltou apresentar os documentos que viabilizassem a inclusão dele no PAC. 99% dos municípios brasileiros foram contemplados com alguma ação do PAC no seu governo. Isso não foi ao acaso, foi a orientação do presidente Lula de não olhar a filiação partidária de prefeito e de prefeita, de governador, e sim olhar as necessidades da população que vive nas cidades, que vive nos estados, e aqueles que tinham desejo, vontade de fazer as coisas acontecerem. E aqui, presidente, nós vamos para aquele que é o programa, eu diria, mais conhecido, mais aprovado, que mora no coração dos brasileiros, que é o Minha Casa Minha Vida. Aqui, de novo, eu chamo a atenção de todos os ministros, e saudando o ministro Jader, esse jovem competente que agora vai iniciar uma nova caminhada na vida. Financiamento, presidente, Minha Casa Minha Vida, comparado período a período, olha lá, 55% de crescimento no financiamento. Agora, olhe o subsidiado, presidente. Olha o subsidiado, 177 vezes, não é 177%. 177 vezes construção de casa com subsídio em relação ao governo passado. Aqui, deixa claro, quem gosta de cuidar de gente, quem gosta de ajudar o povo a ter casa para morar, as famílias para morarem, é só comparar e mostrar à população, porque é gigantesca a diferença. E aqui, mobilidade urbana, presidente. De novo, a parte de financiamento, que é o pró-transporte, que usa recursos do FGTS. Comparando o período anterior, do governo anterior com o seu, no financiamento cresceu 137%. Quando a gente vai olhar em recursos do OGU, ou seja, aquele recurso que o município ou o Estado não tem que devolver, não tem que pagar nada. É transferência da União para o município e para o Estado. Olha quanto cresceu o investimento em mobilidade. 57 vezes. Chama a atenção, não é 57%. 57 vezes. Esse é o Brasil do governo passado e esse é o Brasil do presidente Lula em dados, em números objetivos.
para que não deixe ninguém ter dúvida do que essa equipe produziu com a sua determinação e a sua cobrança. Saneamento, presidente. Olha o saneamento. Financiamento, a mesma coisa, cresceu 108%. Os recursos liberados para financiamento para executar saneamento básico. E recurso de OGU, presidente, dá uma olhada aí. Significa transferência sem pagamento de Estado e município. Cresceu 317 vezes. E a minha dúvida, Sidônia, é se o povo sabe disso. Eu acho que a gente tem que colocar como foco, comparar e mostrar. O povo tem um direito de conhecer esses números, esses dados. O povo tem um direito de conhecer. Porque, repito, é mudança da água para o vinho. De um deserto de projetos, deserto de obra, deserto de governança, para um governo que tem um líder, que montou uma equipe com vontade de trabalhar e produz esses resultados. Essa é a diferença.